Toreles, por favor, a palavra. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos da mesa e a exposição muito clara, muito precisa da Fernanda e meu queridíssimo amigo, companheiro de palestras, de cursos, de bancas de doutoramento, de outras, que é o Fernando, titular da USP. Só isso já demonstra as qualidades do conhecimento da matéria. Quero dizer o seguinte, e não vou reproduzir tudo o que foi dito, aliás, porque não há divergência naquilo que disse Fernanda, naquilo que disse o Fernando. Os dois, entende, expressaram exatamente o que eu também penso que eu vou pretender, o Fernando e Fernanda, acrescentar alguns aspectos dentro das minhas. O primeiro diz respeito a um caso passado de 2014. No Supremo Tribunal Federal, é o caso primeiro que estava sendo decidido. Nesse caso, o relator Marco Aurélio de Mello se discutia o seguinte: não é um caso idêntico, mas é semelhante. A União, o Supremo mudar a jurisprudência, e a jurisprudência mudada pelo Supremo era no sentido de que a alíquota zero, que gerava na jurisprudência anterior o crédito do tributo, daquilo que representaria a recepção de mercadoria, eles entenderam que a alíquota zero não era uma alíquota e não teria os mesmos efeitos, de tal maneira que mudaram a jurisprudência, não permitindo mais o crédito em relação ao IPI. A Fazenda deu início a uma série de ações rescisórias depois do prazo de 2 anos, eu estou falando no ano de 2014, e isso foi como repercussão geral para a relatoria do Ministério, do ministro Marco Aurélio, e na sustentação oral eu reproduzia, de certa forma, alguns argumentos, até em decorrência de ter sempre batido, desde a criação da ação declaratória e da DPF, a declaratória, o surgimento da ação foi divertido, porque eu tive um debate com o governo Collor, no Senado Federal, que pretendiam adotar a avocatória com a possibilidade do Supremo decidir uma série de questões relevantes sem necessidade de examinar argumentos jurídicos, desde que concedidos mandatos de segurança, decisões judiciais de primeira instância, sobre a mera alegação de grave lesão ao Tesouro Nacional. E eu fui debater no Senado com o então secretário da ministra Zélia, que veio a ser deputado Candir, e mostrando a impossibilidade de se aceitar uma avocatória que praticamente representaria que todos os governos poderiam inviabilizar qualquer tipo de discussão judicial. E a discussão foi de tal forma que chegaram a publicar um folheto, Candir versus Ganda, etc., no próprio Senado Federal. Mas o que me levou a escrever um artigo do Estado de São Paulo com o título de Ação Declaratória. E quando escrevi esse artigo, mostrava que se o Supremo tivesse que decidir para talhar discussões de primeira, segunda, terceira instância, teria que sempre haver a motivação jurídica. Não poderia ser apenas a mera lesão econômica. Naquela ocasião, o Roberto Campos me ligou e disse: eu gostaria, nós estávamos discutindo a emenda número 3, de examinar esse assunto, e discutimos. O Gilmar era, à época, assessor do presidente Collor, e o resultado, eles concordaram em colocar a ação,
nos termos que eu tinha proposto, inclusive a ação declaratória com todos os legitimados do artigo 103 para ação direta de inconstitucionalidade estariam também para ação declaratória. O deputado Benito Gama concordou e todo. Quando isso foi para o plenário, eles, na emenda número 3, colocaram a ação declaratória como eu tinha proposto, só que retiraram a legitimidade de todos os legitimados pelo artigo 103 e ficou só o poder tributante como legitimado para propor ação declaratória. O que me levou a entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade pela Associação dos Magistrados Brasileiros, na época presidida por um desembargador de São Paulo, Regis Fernandes, e propondo a inconstitucionalidade daquela emenda constitucional, que era exatamente, não era o que nós tínhamos proposto. E na ação declaratória número 1, que era aquela que eles estavam propondo, para garantir exatamente a cobrança de CPMF e tal. E o resultado foi que Moreira Alves, sendo o relator, naquela ocasião ele decidiu o seguinte, que efetivamente os dos magistrados brasileiros não podiam discutir matéria processual, só matéria de interesse da categoria. Mas o que nós estamos levando era tão relevante que ele ia pôr um preliminar da matéria que estava sendo discutida na ação declaratória e praticamente aceitou indiretamente a nossa tese quando admitiu o seguinte, que a ação declaratória só seria possível se houvesse uma sólida divergência jurisprudencial anterior. Isso levou, na emenda 45, a eles legitimarem todos, superando, portanto, o que estava na emenda número 3. Mas que também levou, não só a repercussão geral, a discussão, e isso por proposta de um companheiro meu de comentários da Constituição, Celso Matos, de criar a DPF, em cuja lei 9.992, eu, o Celso, o Oscar Correia, o Gilmar Mendes e o Arnoldo Valde fomos os relatores dessa lei, fomos os que redigimos a lei, e foi a lei aprovada rigorosamente nos termos que nós tínhamos apresentado. Isso para discutir controle concentrado. Sempre discutindo um ponto, meu caro Fernando, naquela ocasião, muito preocupante, que era o problema dos efeitos, de modulação de efeitos no controle concentrado. E essa modulação de efeitos, nós entendíamos que em matéria tributária jamais poderia ser utilizada a favor do fisco e seria sempre possível a modulação de efeitos a favor do contribuinte. Fizemos conselhos, inclusive, na São Francisco, na época de Manuel Gonçalves, dirigia o Instituto Primeira Bueno, e até o debate fomos eu, o Moreira Alves e o Gilmar que discutimos. Gilmar foi obrigado a ceder a recomendação do ministro Moreira Alves e minha nesse sentido. Naquela ocasião ficou também colocado, foi o que eu levei para essa discussão em que era relator, numa repercussão geral, o ministro Marco Aurélio de Mello, mostrando que o que se tinha que dizer é que não poderia haver nunca, quando fosse aplicada a mudança de jurisprudência, a utilização com efeito retroativo. E foi o que o Supremo decidiu por 7 votos a 2, com 2 votos contrários. Os 2 votos contrários eram do Luiz Teori, que pretendia uma teoria própria, e o Gilmar, que vinha da Advocacia Geral da União, sempre trabalhou no Ministério Público, etc. Ele sempre teve um viés, mesmo nas diversas questões que eu tive contra a Advocacia Geral da União, em defesa da Zona Franca de Manaus, lá no Supremo, sempre a função. Ele teve sempre uma visão, como grande constitucionalista que é. Escrevemos até um livro junto, houve 3 edições sobre o controle concentrado da Constituição, analisando as 2 leis, mas ele sempre defendendo, nesse caso concreto, ele entendia
que as ações rescisórias, mesmo fora de prazo, poderiam ser propostas. E que a mudança de jurisprudência justificaria a aplicação da súmula 343, que é matéria constitucional e tal. Resultado: por 7-2, ficou decidido naquela ocasião, e Luciano Fouque, na tese de doutoramento dele na Universidade de São Paulo, cita longamente essa questão no livro que ele fez, sobre o Supremo não ter ainda jurisprudência em matéria de direito tributário. A essência da tese do Luciano Fouque. Na banca estava o Humberto Ávila, o Paulo Aires, e dois ministros do Supremo, Eros Grau, o Gilmar Mendes, e eu estava na banca também. Ele dizia o seguinte: o Supremo, em matéria tributária, varia, dando a impressão de varia de acordo com os dias pares e ímpares. Vale dizer, nós temos uma flutuação jurisprudencial em matéria tributária que preocupa muitos contribuintes. Mas a ideia básica era essa da irretroatividade. Quando se defendeu a questão, e o Marco Aurélio colocou, eu colocava, isso interessava inclusive a nós, porque havia um enorme grupo de ações decisórias pretendendo que se aplicasse fora dos prazos do passado, era no sentido de que realmente o efeito temporal de que faz menção posteriormente, esse efeito temporal é para o futuro. E nem se precisa dizer que precisa modulação para o futuro. Mudou a jurisprudência, a partir daquele momento é válido. Talvez aí tenha a minha única pequena divergência, Fernando, me dá desconforto quando eu tenho que me divergir de você. Então é a admiração que eu tenho por Fernando. É no sentido de que eu entendo que seja aplicado independente da aplicação dos princípios constitucionais, do princípio da anualidade, etc. Sei perfeitamente que não é posição dominante na doutrina, mas é que eu tenho. Mas eu entendo efeitos temporais, sem retroatividade, aplicação para aquele momento, que foi o que foi aplicado. Aquelas ações rescisórias não poderiam ser aplicadas, mas uma vez em repercussão geral definido, valeria isto para o futuro. É evidente que o caso é apenas semelhante, que a jurisprudência era do Supremo Tribunal Federal. Aqui a jurisprudência é contrária, mas um contrário que, na verdade, não é tão contrário assim. Porque o Supremo jamais aceitou, até 2016, eu acho que até 2016, não é? Os recursos, formando-se uma jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, como se fosse matéria de competência em último grau do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, de rigor, era a instância máxima em legalidade. O Supremo é em constitucionalidade. O Supremo não permitia, ele estava validando, até 2016, todos os recursos e todos os agravos pela denegatória de recursos, de subida de recursos, da Fazenda Nacional, o que vale dizer, estava confirmando que aquela matéria, daquela decisão anterior, o próprio Supremo Tribunal Federal, embora não houvesse ainda aquela acoplação, esse acoplar do controle difuso no controle concentrado, de que aquelas decisões eram corretas. Então, a meu ver, esse argumento que é apresentado pelo Fernando, pelos dois Fernandos, pela Fernanda e pelo Fernando, eu acho que são argumentos que terão que ser utilizados. Nós não conhecemos ainda o acórdão, mas pelo que se ouviu falar, entende, por essas manifestações, tanto do Luiz Roberto, que aliás foi operado no sábado, você sabe, não? Pelo ministro Gilmar Mendes, eu tenho a sensação que nos dá elementos para considerar, após a publicação do acordo, aquilo que vai valer, porque por enquanto nós temos notícia da decisão, mas pela complexidade, com 6 votos a favor e 5 votos contrários, é evidente que nós só poderemos saber toda a força da decisão a partir da publicação do acordo. Eu acho que cabe um campo enorme para o embargo de efeitos modificativos, lembrando o seguinte: há um artigo na Constituição, porque esse princípio da igualdade, da descompetitividade daqueles que não pagam, me lembrei 2 ministros da Fazenda, um do governo
na época em que era ministro da Fazenda dos governos militares, e outro quando já do ministro do presidente Sarney, o ministro Dornelles e o ministro Delfim Neto. Delfim Neto dizia: o Estado é necessariamente ético. Uma frase que foi manchete de todos os jornais, eu não sei se você se lembra, Fernando. O Estado é necessariamente ético. Mas o do Dornelles é mais importante para esse caso, em que se discutia se deveria ou não, se o Estado deveria devolver tudo aquilo que dizia, tinham feito empréstimos compulsórios também. Ele diz o seguinte: dinheiro em caixa do governo, tributo ilegal, a expressão que ele usou. Em caixa é dinheiro de interesse do governo que fica com o governo. Por essa razão, que as repetições de indébito é matéria mais para terturas acadêmicas, não é matéria para valer dentro. Que entra-se de repetições que duram anos e anos, e depois ainda tem que se definir os precatórios para obter de volta aquilo que o governo diz: não, princípio de igualdade. Todos os que discutem todas as questões tributárias no Brasil, há empresas que discutem e empresas que não discutem. As empresas que não discutem pagam aquela que as empresas que discutem ganham. Elas, em todos os tributos do Brasil, em toda a história do Brasil, essas empresas estão atingidas pelo princípio da desigualdade, da desonomia. Agora dizem: não, agora nós temos que pensar. E o próprio princípio da competitividade, que foi colocado no artigo 146 da Constituição, é algo que tem que se pensar. Quer dizer, nós dependemos de uma série de leis. Não houve a lei ainda para descompetitividade tributária, dos entes tributários, quando tem que aplicar leis tributárias descompetitivas. E é evidente que um poder interpretando uma lei, interpretando de forma, ele pode gerar descompetitividade através da interpretação jurisprudencial. Então, me parece que tudo ainda está em aberto. Lembrando-se, pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, todo o prejuízo que o poder público dá ao cidadão, o cidadão tem o direito de ser ressarcido. A lesão tributária, a lesão qualquer que ela seja, o cidadão tem direito a ser ressarcido. Como se tem uma elasticidade tão grande, pelo menos nos artigos do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Gilmar Mendes, que eu respeito muitíssimo como excepcionais constitucionalistas, eu tenho a impressão que na própria reformulação de transação, utilizando os artigos 170, 172 do Código Tributário, entende a possibilidade que se tenha aberto para todo tipo de transação, porque eu vou colocar o que representa o mal que o presidente Márcio colocou. Vamos admitir que se pretenda dar retroatividade. Eu estou com o argumento do professor Fernando Scaff. Eu acho que é irretroativo. Mas, de qualquer forma, mesmo eles tendo falado, vamos depender da decisão, não poderiam e fere um princípio maior, que seria da coisa julgada, que, nesse caso, garantia por própria interpretação do Supremo até 2016. Nós poderíamos ter uma flexibilidade em relação... Acreditou-se na justiça desse país. E a União causou um prejuízo ao contribuinte. Se o contribuinte tiver que pagar esse tributo por uma interpretação, por ter acreditado na justiça do país, desde 2007, de todas as operações que ele não utilizou esses valores no cômputo da sua operação, com juros de 13,75%, muitas empresas, das grandes empresas, não terão condição no momento de crise. Se tiverem que pedir dinheiro emprestado, não terão recursos para pagar os juros e não poderão receber, o que representa uma lesão efetiva provocada pelo legado. 37, parágrafo 6º, poder judiciário é poder público, não é? Se for poder público, por que não dá também interpretações tão extensivas como tem sido dado pelo Supremo, cada vez que os interesses dizem mais respeito
ao poder público do que ao cidadão. Em última análise, só para encerrar, eu gostaria realmente de ler o acórdão para dar uma opinião mais definitiva. Mas eu acho, com tudo aquilo que já se foi dito e com aquilo que os senhores acabaram de ouvir de Fernando e Fernanda, nós temos ainda um campo enorme de discussão, com embate de declaração com efeitos modificativos. Não é o que eu tinha a dizer.